Olá, meus queridos, vamos para a nossa primeira aula de História, capítulo 13, a colonização portuguesa na América, né? Vamos saber a importância que teve, né, dos portugueses nessa fase de colonização da América, como foi, como se retratou toda essa parte, para alguns, a colonização que se tornou uma invasão de um território que já pertencia aos índios anteriormente, né? Então vamos aqui comigo para a gente entender um pouco sobre essa colonização portuguesa e como ela aconteceu. Vamos lá. Nas primeiras décadas do século XVI, nas terras americanas, né? A gente fala americana, né? Só para detalhar para vocês, porque todo o continente americano é América, tá, gente? Então nós também somos americanos aqui no Brasil. Né? Somos americanos da América do Sul, América Latina também, certo? Então somos americanos, mas da América do Sul, certo? Então, os portugueses se limitaram a construir feitorias, uma espécie de entreposto que funcionava como um armazém. Para quê? Para colocarem, armazenarem na época, logo no começo da colonização aqui, né? Eles não estavam muito, como eu posso falar para vocês, esperançosos na lucratividade que a colônia, né, aqui no Brasil poderia dar para Portugal. Então, a início eles começaram a explorar, né, a nossa mata litorânea e o que ela tinha de bom para dar para eles, né, que na realidade eles procuravam especiarias, né, procuravam ouro, prata, metais preciosos, essas coisas. Então, enfim, eles encontraram o pau-brasil, uma madeira que ela minava um líquido um pouco avermelhado que servia, tanto a madeira servia para a fabricação de navios e móveis, quanto o seu líquido, né, que ela soltava, servia para tinturar tecidos, que naquela época também isso era uma coisa, né, que só o pessoal da corte, as pessoas mais bem-sucedidas, é que possuíam vestidos de cores, né, diversificada. Então, o pau-brasil era utilizado para isso. E aqui foi uma grande fonte de madeira de pau-brasil, né, que encontraram os portugueses, eles exploraram bastante. Então, as feitorias eram como se fossem armazéns, né, grandes armazéns, onde eles passavam meses e meses cortando, né, as pessoas que aqui estavam junto com os índios naquela época, né, que fazia o tal do escambo, que era a troca de produtos, né, de mercadorias por trabalho, né, do índio, fazer esse escambo. E nas feitorias era o local onde eles colocavam as madeiras, armazenavam para quando os navios chegassem, fossem colocados no navio para vir para Portugal. Então as feitorias eram isso, local de abastecimento, né, dos navios, e fortaleza também destinada a proteger o território colonial pertencente a Portugal naquela época aqui no Brasil. Sem sinal de existências de metais preciosos, a princípio, claro, né, à primeira vista, explorou-se então inicialmente o pau-brasil, árvore do qual se aproveitava a madeira e que era usada também para a fabricação de corantes vermelhos, como eu disse para vocês. Segundo o historiador Boris Fausto, aquele que eu tinha falado para vocês já anteriormente, né, em que era aproveitado o pau-brasil. Aqui nós estamos vendo uma parte do litoral brasileiro, né? Um esboço, um quadro esboçando mais ou menos como é que acontecia a exploração naquela época da madeira pau-brasil. Olha só, vamos ampliar aqui um pouco para vocês, né? Aqui a gente está vendo aqui a chegada dos navios na costa brasileira, índios, principalmente os índios, trabalhando, carregando madeira, né? Em algumas árvores que eles estão cortando aí, colocando, né? Se vocês observarem bem, estão carregando, se você observar bem, né? Aqui, os índios trabalhando, cortando as madeiras, né, do pau-brasil e carregando para a feitoria, que ficaria a feitoria. E aqui, mais embaixo, os navios, né, chegando no litoral para fazer, certo, todo o carregamento dessa madeira que ficava nas feitorias aqui armazenada. Então a feitoria servia para armazenar, servia também como forte proteção desse litoral, né? Proteção contra quê? Contra invasores, né, da Europa, né, franceses, holandeses, que também almejavam, né, a exploração de muitas terras aqui na América. Início da colonização, como tudo aconteceu, né? Como a extração de pau-brasil não exigia a fixação dos portugueses no território brasileiro naquela época,
Não houve inicialmente a criação de povoados, né? Porque, tipo, eles deixavam algumas pessoas aqui responsáveis, né, para a extração dessa madeira para o Brasil, para ter o controle dos índios, né, no trabalho, aquela coisa toda, né? E o navio seguia a viagem. E aí, quando voltavam, já era para fazer todo o recolhimento de tudo que eles tinham, né, encontrado e colocado nas feitorias, né? Então, porém, a investida constante de europeus no litoral, principalmente franceses, olha bem que eu falei para vocês anteriormente, viu? Né? Os franceses também exploravam as terras aqui no litoral do Brasil e também nas Américas. Os franceses, e aqui também tivemos invasões holandesas, não vamos esquecer disso, tá bom? Então, principalmente os franceses, interessados em explorar o pau-brasil, começou a preocupar a coroa portuguesa. Por quê? Porque o território brasileiro, gente, ele tem um litoral imenso, enorme. Não tem como você estar fiscalizando todo o litoral. Então, enquanto os portugueses se estabeleciam em um lugar para explorar aquela parte daquele litoral ali, do pau-brasil, né, franceses iam com navios em outros lugares que não era nem visto e exploravam por lá também. E os portugueses, preocupados com isso, né, resolveu criar o sistema de colonização, principalmente preocupado com o quê? Com que outro país da Europa, né, no caso o francês ou os holandeses, tomassem de conta das terras, né? Para agravar a situação, os portugueses perderam o monopólio do comércio de especiarias no Oriente para holandeses e espanhóis, ou seja, logo no começo tem alguns historiadores que defendem a tese que o Brasil foi encontrado por acaso, né? Pedro Álvares Cabral, ele com seus navios, eles estavam, né, da sua frota indo para as Índias, né, comercializarem as especiarias, produtos naquela época bastante vendido na Europa e com preço elevadíssimo, né? Então, viagens longas e bastante massacrantes, eles estavam meio perdidos, perderam um pouco de rota e acharam essas terras aqui no Brasil, pensaram até que tinham chegado nas Índias, né? Talvez seja por isso que nossos primeiros habitantes, sejam chamados de índios, porque ele pensou que tinha chegado no território das Índias, né? E aí, por isso, vem essa ilusão aí. Bom, voltando para cá. Os portugueses estavam perdendo, porque o monopólio das especiarias pertencia a Portugal, mas outros países também exploravam isso. E ele perdeu esse monopólio, né? Não ficou só para ele. E outros países começaram também a explorar essas especiarias lá no Oriente. Diante desse quadro, a partir de 1530, a coroa portuguesa tomou medidas para não perder a colônia americana. Como não havia encontrado ouro na nova terra, decidiu estimular a fixação de portugueses explorando uma atividade econômica que gerasse lucros e, ao mesmo tempo, garantisse a defesa da colônia. Olha como é que eles foram espertos, né? Na linguagem popular, foram malas. Olha bem. Ou seja, escolhiam famílias bem-sucedidas, famílias que tinham condições de povoar o local, de trazer pessoas para trabalhar, de trazer mantimentos, equipamentos e pagar pessoas, né, escravizar outras. Eles escolheram esse tipo de pessoas para virem para o Brasil, dando terra, doando, né, entre aspas, terras, mas eles tinham uma obrigação de quê? De explorar a terra, fazer a terra produzir e ao mesmo tempo defendê-la. Se essas famílias se espalham, né, por todo o litoral brasileiro, né, a defesa do Brasil ficaria mais ampla contra os franceses e também holandeses, né? Por quê? Porque iam se espalhando e ia ter como ele tá, é como se fosse uma vigilância mais extensa que ele estava promovendo com essa ideia aí de colonização. Como não havia, como eu disse para vocês, encontrado, né, decidiram então fazer esse estímulo, estimular as atividades econômicas que gerassem lucros, né, aqui no nosso território, né. O produto escolhido na época foi a cana-de-açúcar, muito valorizada pelas elites europeias. Açúcar, pessoal, naquela época, ela é como se fosse ouro, né. Pouca gente tinha acesso ao açúcar. E açúcar era tão valorizado, tão difícil de encontrar e valorizado, que era dado até como presente de casamentos para as famílias reais, né, para a corte, para você ver, para ter ideia como o açúcar era lucrativo. Verificaram que a terra era uma terra boa, de solo massapê, terra boa de se plantar, e aí começaram então a ver essa possibilidade da exploração, da plantação de cana-de-açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar.
Os portugueses já cultivavam a cana nas ilhas da Madeira e de Cabo Verde e tinham os conhecimentos técnicos dessa plantação, né, necessário para produzir açúcar. Então resolveram utilizar-se das terras que aqui no Brasil tinham encontrado para explorar esse tão precioso produto aqui no Brasil e vender em alto preço na Europa. O litoral da região, que hoje corresponde aproximadamente ao nordeste do Brasil, oferecia as condições necessárias para o cultivo da cana, clima quente e úmido e a presença de um solo massapê próprio para o cultivo desta espécie. A fim de criar núcleos de povoamento em sua colônia americana em 1531, a coroa enviou uma expedição à América comandada por Martim Afonso de Souza, de 1490 a 1564. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente. São Vicente, pessoal, foi a primeira vila portuguesa em terras americanas, ou seja, foi a primeira vila do Brasil, o primeiro realmente povoado que se desenvolveu, que cresceu em forma de vila, né? Que de povoado se transforma em vila, entendeu? Então, São Vicente foi a primeira, onde introduziu o cultivo da cana-de-açúcar. Começava assim, então, a efetiva colonização da América Portuguesa. Inicialmente, a produção colonial representava uma parte muito pequena, né, das rendas da coroa portuguesa, que eles exploravam outras terras, né, exploravam outros comércios. Então a produção aqui no começo, logo no início, se representava uma parte muito pequena da sua lucratividade. Porém, já no final do século XVI, né, o açúcar produzido nas terras que mais tarde formariam o Brasil havia se tornado mais lucrativo do que o comércio oriental de especiarias e produtos de luxo. A mão de obra indígena foi utilizada na produção açucareira. No entanto, em pouco tempo, ela foi substituída pela mão de obra de pessoas escravizadas trazidas da época. Falando um pouquinho dessa escravização, né? Olha bem, no começo, a princípio, né, os índios trocavam trabalho, né? Você lembra do escambo que eu falei para vocês? Trocavam a mão de obra de trabalho deles por produtos, por machado, por facas, produtos que os portugueses trocavam em troca do trabalho dos índios, né, na época do pau-brasil e logo também no começo da exploração da cana-de-açúcar. E viram que o índio, né, era um pouco descansado, né? Não resistia àquele trabalho forçado, né? Tinha uma saúde mais vulnerável às doenças trazidas da Europa para cá, né? Juntando um montante todo, o que aconteceu? Eles queriam pessoas de trabalho mais forte, né? De trabalho braçal mais forte, certo? E nessa época já existia a escravidão, né? Já existia a escravização do povo negro. E o que aconteceu? Exploraram a escravidão também, né, que se tornou depois, né, a principal mão de obra de trabalho, né, que foi a mão de obra negra aqui na produção de açúcar. A partir do século XVII, os africanos já representavam a maioria da população local colonial. Como eu havia falado, né, ao início da produção de açúcar no Brasil, se utilizou a mão de obra indígena, certo? No entanto, em pouco tempo ela foi substituída pela mão de obra de pessoas escravizadas trazidas da África, porque resistiam mais ao trabalho de sol a sol, né, aquela coisa toda. Já os índios nem tanto, porque os índios viviam livres, só trabalhavam o suficiente para o seu sustento, né? Então eles não eram acostumados àquele trabalho mais braçal, aquela coisa mais puxada. A partir desse século, os africanos já representavam, pessoal, a maior parte da população colonial. Mas por que a maior parte da população colonial? Porque aqui só estavam os exploradores, né? Os iniciantes dos colonizadores, né? Que eram poucos, e a parte de mão de obra de trabalho, que era em sua maioria, era africana. Por isso representavam, né, a maior parte da população existente aqui no Brasil naquela época. Colonização e escravização. O comércio escravista da África para as colônias europeias na América foi uma atividade mercantil extremamente lucrativa para os portugueses, né? Eles saíam para a África em busca de escravos
e traziam esses escravos em grandes larvas, né, para serem vendidos nas colônias europeias da América. Né? As pessoas necessitavam desse produto, dos escravos no caso. Eles necessitavam para quê? Para o trabalho braçal, que eles não tinham pessoas que viessem da Europa para essas colônias, né? Colônias que eles nem conheciam, desabrigadas e tudo. Ninguém vinha arriscar tudo, né, ou a vida aqui nessas colônias, né, em busca de algo para tentar ganhar a vida, né? Eles não vinham arriscar, então não tinham mão de obra para trabalhar. E aí a solução foi essa. E esse comércio de escravos estava se tornando, né, bastante lucrativo para quem os realizava. A atividade integrou-se ao sistema de exploração econômica nos territórios coloniais e permitiu que as potências europeias obtivessem uma enorme acumulação de capitais. O escravismo, como propriamente é dito, tornou-se a mola pulsadora do sistema colonial implantado na América Portuguesa. O que é a mola pulsadora? Ele dava, além da lucratividade da venda desses escravos, né, ele que fazia a colônia produzir, ele que fazia a colônia, né, crescer, gerar lucros também. Então os portugueses, né, a corte portuguesa, tanto ganhava lucro na venda de escravos, no comércio de escravos, também, né, ganhava lucro também aqui na colônia com a produção e a exploração da colônia, a produção de açúcar e a exploração de outros artefatos que futuramente foram encontrar no caso do ouro, né? Ela também ajudou a estruturar a economia de plantation, isto é, a produção agrícola de monocultura, ou seja, de um só produto, que nessa época o produto explorado era o pau-brasil, né? Em larga escala e em grandes extensões de terra. Pau-brasil não, pau-brasil foi o que era explorado, que já havia sido plantado. Na realidade, esse produto que eu estou falando agora seria a cana-de-açúcar, né? O produto de monocultura que foi plantado, que foi plantado e explorado aqui no Brasil, né? Era uma plantação de monocultura, porque só se plantava a cana-de-açúcar em si, e em grandes escalas e extensões de terra, voltado para o mercado externo, ou seja, para a venda dos produtos todos na Europa, onde se gerava o verdadeiro lucro comercial. Também ajudou a consolidar a produção açucareira, né, de todo o território aqui colonizado. Até hoje, o impacto dos escravos, né, escravistas na África, o impacto do tráfico de escravos na África até hoje impacta a economia e impacta a vivência dos africanos. Impacta com... por que isso gerou grandes prejuízos à África? A gente vai saber agora, tá? Vários interpostos foram instalados no litoral africano naquela época. Para quê? Para fazer a comercialização dos escravos. Onde essas pessoas, né, escravizadas eram negociadas, né, eram moeda de troca, né, eram de negócio. Os escravos eram como se fosse um objeto, na verdade. E o pior de tudo, pessoal, é que eles eram como se fosse objeto da sua própria raça, porque outros reinos de sua própria raça, em guerras, escravizavam outros reinos, né, o que perdia a batalha, que perdia a guerra, e vendia seus próprios irmãos como escravos. Alguns reinos africanos participavam do comércio de escravos, vendendo eles aos europeus e os aprisionando, né? Capturando eles nas guerras, como eu disse para vocês. Existiam as guerras, os conflitos entre os reinos africanos. Aquele reino que se sobressaía, que ganhava, que vencia a guerra perante ao outro, ele escravizava os outros para trabalharem para eles, para pertencerem a eles, e muitos deles eram vendidos como escravos, né, para os europeus, infelizmente. Negociantes também percorriam o interior do continente em busca de pessoas para serem comercializadas, né, com os traficantes europeus, ou seja, também virou um grande comércio, pessoas armadas entrarem no território africano e eles próprios, né, sem ser reino contra reino, eles próprios gerarem conflitos entre si para que gerassem mais aprisionamento de reinos e gerassem mais escravos para terem essa lucratividade. Foi muitos escravos, muitos. E o que aconteceu com isso? Para o continente africano. Bom, vamos lá.
O comércio escravista promoveu o enriquecimento dos envolvidos nesse negócio, mas provocou a desorganização de diversos reinos africanos e uma drástica diminuição demográfica na África entre os séculos XV e XIX. Ou seja, diminuiu a população africana, né? Bastante mesmo. O que comprometeu o seu desenvolvimento econômico e deixou marcas profundas nos povos africanos, vistas até hoje, devido que a todo esse sistema escravista da época. Ou seja, milhares de escravos foram milhares de negros, né, foram transformados em escravos, foram vendidos, saíram do seu continente para outros continentes. Com isso, né, diminuiu, no caso, a população africana, fazendo com que atingisse essa parte, o seu desenvolvimento econômico. E até hoje a gente vê essas marcas, né? A administração da colônia. E como fazer para administrar uma colônia tão grande, tão gigantesca como essa Brasil? Bom, vamos ver como é que o governo solucionou esse problema, né, que ficou em suas mãos. No início, o governo português ele não tinha recursos para assumir diretamente a colonização de suas terras na América. Aquilo que eu falei para vocês, né? A única lucratividade que ele tinha era com o pau-brasil ao início, não era aquela coisa toda, né? Então o governo português ele não tinha recursos para realmente fazer a colônia, que bastante extensa que era o Brasil, produzir e, no caso, além de produzir, também ser protegida, né? Ele não tinha recursos para isso. Então, o que é que ele pensou e fez? A solução foi transferir essa tarefa para particulares. Lembra que eu disse que ele doou as terras, fez doação das terras para as pessoas mais importantes, não era mais importante, mas que tinham condições financeiras de desenvolver a colônia, né? Ele não dá, as terras não eram doadas para quem, eu quero uma terra lá no Brasil, na colônia Brasilis, eu quero uma terra. Não era assim, eu quero e dá. Né? Essas terras eram doadas, sim, eram doadas para as pessoas que tinham condições financeiras de fazer essa terra realmente produzir. Porque produzindo geraria lucro bastante para Portugal, né? E a terra se desenvolvia, né? Cresceria, e seria uma colônia bastante lucrativa, assim como foi, né? Mas vamos lá. Assim, a colônia foi dividida em 15 faixas de terra chamadas de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias por quê? Porque eram terras que as pessoas tomavam posse dela, mas não poderiam vendê-las. Mas caso a pessoa chegasse a falecer, ela passava aquelas terras, todo o poder para seus filhos. Hereditária, isso. Passava de pai para filho e assim sucessivamente. Vamos lá. Que se estendia, né, do litoral até a linha imaginária estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. As capitanias elas eram divididas em partes horizontais, em linhas horizontais, que iam do litoral para dentro do Brasil até as linhas do Tratado de Tordesilhas. Cada capitania era administrada por um capitão donatário, escolhido pelo rei de Portugal e que tinha permissão de usufruir as terras pertencentes à coroa, mas não poderia vendê-las. Aquilo que eu falei para vocês, tá? Era proibido a venda, mas as terras eram dele, para ele fazer o que quisesse. Ele poderia explorar, ele poderia doar as terras para outras pessoas, né, outras famílias que viessem para tentar povoar, ajudar, poder fazer tudo isso. Com exceção das capitanias de São Vicente e Pernambuco, que tinham, né, e tiveram sucesso, né, com o cultivo da cana-de-açúcar, as outras não tiveram, algumas até tentaram. Mas só para você ter uma ideia, pessoal, o livro não comenta, mas para você ter uma ideia, teve donatários, né, teve donatários que pegaram suas capitanias, mas nem aqui no Brasil eles pisaram, né? Então, como fazer uma capitania dessa progredir? Como fazer uma capitania dessa desenvolver? Impossível, né? Impossível, porque teve realmente capitães, né, que nem aqui pisaram para fazer a capitania produzir. Então houve bastante fracasso das outras demais capitanias. Os altos custos, vamos lá, o que foi que houve para que essas capitanias não tivessem sucesso? Muitas coisas, viu? Muitas. O alto custo do empreendimento, o isolamento das capitanias, que eram muito isoladas, distantes. As pessoas não queriam ir para uma terra de clima tropical, se isolar para o resto da vida lá, né? As doenças tropicais que existiam e as relações hostis com os indígenas. Nem todo indígena
indígena era pacífico na época, né? E nem hoje. Hoje ainda tem ainda uns meios, né? Lá para dentro do território amazonense, por ali, né? Ainda podemos encontrar. Mas é uma coisa mais rara, né? O índio hoje está mais infiltrado na civilização, na sociedade brasileira de maneira geral, né? Pegou também o lado negativo e as maldades, né, pertencentes ao povo branco. Então, tudo isso, né, impediram que muitos donatários tomassem posse de suas terras. Né? Por quê? Porque era muito dificultoso, né? As doenças, longe, né? Muito distante Portugal, de Brasil, entendeu? O afinco familiar, as condições financeiras que teria que investir bastante na capitania, na sua capitania, né? Teria que investir alto, e era assim um tiro no escuro, né? Ele teve pessoas que ficaram pobres, pessoas ricas que ficaram pobres investindo na capitania e, né, morreram pobres porque a capitania não deu o lucro esperado e muitas capitanias não progrediram como era previsto acontecer. Para garantir a defesa da colônia, em 1548 a coroa criou o Governo Geral, né, um centro político para administrar a América Portuguesa, ou seja, era um governador único, né, o cara vinha para cá com a função de quê? De administrar a colônia portuguesa. Né? A sede do governo geral, a princípio, a primeira, foi em Salvador. O primeiro governador que o Brasil teve, né, naquela época a colônia portuguesa teve, foi Tomé de Souza, né, nascido em 1503, falecido em 1579. Assim como Salvador foi a primeira capital do Brasil, né, Tomé de Souza também foi o primeiro governador geral do Brasil. Primeira capital Salvador, primeiro governador geral Tomé de Souza. Aí tivemos também Duarte da Costa e em seguida o nosso terceiro governador geral, Mendes Sá. Tá? Fica aí a dica aí, né? Duarte da Costa e Mendes Sá foram outros governadores que vieram para o Brasil ministrar a colônia portuguesa. Bom, chegou ao Brasil em 1549 acompanhado de padres jesuítas, funcionários reais, soldados, artesãos, entre outros. As câmaras municipais daquela época, elas serviam para organizar, né, o cotidiano das vilas e das cidades. Elas providenciavam a construção de obras públicas, cuidavam da limpeza das ruas, organizavam as festas religiosas, cobravam também impostos, né? Porque tudo isso era baseado na cobrança de impostos, que era a lucratividade que eles tinham na época, né? Até hoje a gente, para você ver que esse negócio de imposto já partiu desde a época da colonização brasileira, já partiu essa parte de imposto. Hoje é que a gente paga imposto abusivo de tudo, né? Hoje é tudo, até um bombom que você esteja consumindo, você está pagando imposto. Daqui a pouco a gente vai estar pagando imposto pelo ar que respiramos também. Bom, fixavam, né, os pesos e as medidas, determinavam as prisões, né, dos acusados de perturbar a ordem pública, entre outras atribuições. Somente os chamados homens bons, que eram os homens bons, proprietários de terras e de escravos, né? Pessoas que tinham dinheiro, né? Que tinham bastante terras e bastante escravos, que eram os portugueses ou seus descendentes, podiam ser eleitos vereadores das câmaras municipais. Ou seja, para você fazer parte da Câmara Municipal, você tinha que ter dinheiro, né? Tinha que ter prestígio. Dinheiro naquela época não era bem assim, porque não existia essa moeda de troca que nós usamos hoje, né? Mas as pessoas que tinham terras, que tinham escravos, eram pessoas que tinham bastante prestígio, chamados de homens bons, considerados, né, homens ricos, né, homens de poder. Eram pessoas que o poder pertencia a eles e eles, só eles, poderiam se candidatar também a vereadores da Câmara Municipal, para trabalhar na administração, ou seja, para trabalhar na administração e lucrar o seu, né, tirar o seu do lado. Assim como muitos, não estou falando de todos, tá, pessoal, mas muitos fazem isso hoje, né, infelizmente. Né, a política, a gente não pode generalizar, mas a política está realmente corrompida, infelizmente. E isso não é da agora, já se partia de antes, a discriminação, tudo, para vocês terem ideia, né? Esses homens bons, chamados homens bons, eram os únicos que poderiam se candidatar, né, a cargos de vereadores da Câmara. Para quê, hein? Ou por quê, né? Salvador, tá aqui uma imagem de Salvador, a primeira capital do Brasil. E com essa imagem a gente vai se despedindo até, e a gente dá um
Então, um toque para vocês assistirem às aulas, tá? Assistam a aula, pesquisem sobre os governadores gerais, como foram as suas administrações, que é para na hora da provinha a gente fazer ela com carinho e com calma e a gente obter a nota desejada, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.